Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje traz um tema bem profundo, né? Um tema reflexivo, um tema capaz de gerar aí uma profunda reflexão. E eu espero que esse breve vídeo, tá, que hoje eu vou me estender um pouco mais, possa trazer essa reflexão. E eu acredito que se você chegar até o final desse vídeo, você vai começar a enxergar o seu mundo, a forma como você produz valor hoje no mundo, a forma como você produz a realização da sua própria vida no seu dia a dia, vai mudar. E a minha ideia é mudar o seu entendimento acerca disso. E antes disso, da gente começar, eu já quero te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já deixa aí a sua inscrição, deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário também, porque isso ajuda a gente desenvolver e espalhar ainda mais esse conhecimento. O YouTube entende que se você assistiu esse vídeo até o final, curtiu e comentou e é uma pessoa inscrita no canal, é porque aquilo é relevante e você quer que as pessoas saibam mais sobre aquilo, beleza? Então vamos lá, o tema de hoje é simplicidade e contentamento. E a referência bíblica é 1 Timóteo 6, de 6 a 8, que diz o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E enquanto eu meditava acerca dessa palavra, acerca do contexto de Timóteo, da maneira, do que levou ele a escrever e viver dessa forma, né? Eu me peguei pensando sobre o que de fato significa esse lucro que ele fala, né? Que de fato piedade com contentamento é grande fonte de lucro, né? E também que se nada trouxermos para esse mundo, nada podemos levar, né? Mas nós temos uma responsabilidade para com os que ficam, né? Então, e também a questão da satisfação, né? E nós precisamos trabalhar isso em nós, porque nós vivemos num sistema que cria insatisfação, mas por outro lado te dá um remédio para a insatisfação que é ilusório, que é o consumo, né? Que só funciona enquanto você está consumindo. Depois disso, ele te coloca numa outra situação, que é a depressão, para entender como você vai pagar o consumo, né? E eu acredito no seguinte, que tudo o que eu ainda não tenho é por um motivo, porque eu não sei como conquistar. Porque se eu soubesse, eu já teria conquistado. Essa parece até um clichê, essa frase, né? Porque o saber, ele está relacionado ao conhecimento, né? Ao pensamento crítico, à inteligência emocional, à forma como eu governo as minhas emoções ao longo do processo de produção da minha vida, né? Veja bem, o momento que nós estamos vivendo é singular na história da humanidade. Eu vou te dar um exemplo e aí você me diz se o momento que nós estamos vivendo, ele não é de fato um momento singular, né? O que você precisa hoje para se dar bem na vida? Basicamente, o que você precisa é conhecimento e informação. Porque através do conhecimento e da informação, você consegue gerar valor, produzir dinheiro e, consequentemente, viver uma vida satisfatória, né? Financeiramente falando, né? Hoje, quem tem o conhecimento consegue produzir valor, consegue gerar o dinheiro, né? Mas quem não tem o conhecimento precisa vender o seu tempo através da sua força de trabalho para alguém. Aí você gera dinheiro para alguém e essa pessoa te paga uma diferença daquilo que você produziu. Ou seja, você coloca em prática o sonho dos outros, né? Ou seja, o poder na nossa sociedade atual, ele é o conhecimento. E o poder e o conhecimento está na palma da nossa mão, principalmente com o advento da internet, com a miniaturização do processo de produção que nos trouxe o conhecimento na palma da nossa mão por meio do celular, né? E aí eu te pergunto, tá?
É fácil adquirir conhecimento? A sua resposta, ela vai demonstrar o seu nível de poder, né? Por quê? Se você não entendeu ainda o que eu estou tentando te dizer, eu vou fazer o seguinte, vou voltar um pouco mais na história e aí nós vamos entender se, de fato, hoje você está próximo de desenvolver a sua própria vida, você tem condições sociais, ou seja, a sociedade que você vive te possibilita ter poder sobre a tua própria vida, sobre o teu futuro, sobre o teu crescimento, o seu desenvolvimento, ou se você está no momento engessado da história. Vamos voltar lá na história, por exemplo, na era imperial, onde o poder estava na mão do rei, né? Estava na mão, na era dos reinados, né? Onde o poder estava na mão do rei. Quem tinha poder naquela época? O rei. Se você não fosse irmão, ou não tivesse de alguma forma na linha sucessória do rei, ou se você não fosse muito próximo do rei, você não tinha poder de absolutamente nada, né? Então, o poder, ele era monocrático, ou seja, ele estava na mão de uma pessoa só. Caiu o rei. Agora, nós estamos numa sociedade feudalista. O poder democratizou mais um pouco, mas para ter poder você precisava ter grandes quantidades de terra, ter produção nessa terra, gerar valor através do produto plantado naquela terra para que você possa vender e realizar o lucro. Tá mais fácil ter poder? Sim. Tá mais democrático ter poder? Sim. É para todo mundo? Não. Por quê? Para ter poder, você precisaria ter a condição de adquirir toda aquela terra. Ter a condição de bancar as pessoas produzindo naquela terra. E para somente depois você vender o que foi produzido naquela terra e realizar um lucro. Caiu o feudalismo. Agora nós estamos numa era industrial. Democratizou um pouco mais o poder. Agora, para produzir valor, você não precisa ter grandes quantidades de terra. Você precisa ter máquinas, você precisa ter matéria-prima, você precisa ter mão de obra. Para que você possa pegar um produto ou pegar uma matéria-prima, através da mão de obra, transformar num produto, levar esse produto no mercado e vender com o valor que você gastou para produzir, mais um lucro adicional. Está mais fácil ter poder? Sim. Está mais democrático ter poder? Sim. É para todo mundo? Não. Porque para isso você precisaria ter a condição de investir nas máquinas, investir na matéria-prima, investir na mão de obra, investir todo o custo burocrático para implantar aquilo e fazer aquilo funcionar e aguardar alguém comprar o seu produto no mercado, para que aquele X1, que é o valor que você colocou aqui quando você iniciou o processo, possa sair um X mais 1, que é a venda do produto com lucro lá no final. Tá mais fácil ter poder nessa época? Sim, mas não é para todo mundo, literalmente não, né? Aí o capitalismo se desenvolveu. Nós vivemos hoje numa era pós-moderna, né? Onde o capitalismo ele já está literalmente no mundo inteiro. Todas as forças produtivas elas têm relações globais, as economias elas estão interligadas e nós temos como produzir valor através do nosso próprio conhecimento. Tá mais fácil produzir valor hoje? Sim. Tá mais democrático produzir valor hoje? Sim. É para todo mundo? Sim. Por quê? Porque por meio de um aparelhinho como esse, inclusive que eu estou gravando essa imagem, nós temos acesso ao mundo inteiro, a todo momento, full time, ou seja, a partir daqui eu consigo conversar com a pessoa que está do outro lado do mundo. Eu consigo ter acesso a conhecimentos que em outra época da história eu jamais teria. Inclusive hoje, num único dia, a internet produz mais informação do que o século XVIII inteirinho. Então, ou seja, nós vivemos num momento em que o poder ele é democrático. Hoje você não precisa ser amigo do rei. Hoje você não precisa ter uma grande quantidade de terra. Você não precisa ter uma grande fábrica com um processo de produção gigantesco, com funcionários, com maquinário para produzir valor. Através de um celular e por meio de um conhecimento específico, você consegue produzir
valor, você consegue vender o seu conhecimento. Mas o conhecimento é exatamente aquilo que está escasso na nossa sociedade. Pode pegar todos os ramos da produção aí que exigem uma demanda especializada, todos eles estão em defasagem. A maioria deles estão enfrentando falta de funcionários que tenham a capacidade de gerenciar, de entender o processo do negócio e criar inovações, né? Então, o que eu quero te dizer com isso, né? O que eu quero, qual é a conclusão a qual eu quero chegar, né? Que o poder, ele está disponível para mim e para você nessa sociedade que nós vivemos hoje. E só depende de mim, só depende de você encontrar o conhecimento necessário para que você consiga gerar o valor que você precisa para poder se manter, para poder realizar os seus sonhos. Eu costumo dizer que o grande objetivo, ele não está a um clique, ele está a um livro de distância de você, muitas vezes, né? A falta de conhecimento, ele é o fundamento, tá? Que gera e que faz a manutenção da nossa escravidão no sistema atualmente, né? Assim como também a nossa falta de conhecimento de Deus nos afasta do reino, nos afasta de Deus e faz com que nós nos aproximemos cada vez mais do pecado, né? A confusão, ela define a nossa permanência na escravidão. E nós vamos clarificar um pouco mais isso. Nós entendemos como que a confusão, ela nos define a nossa permanência na escravidão, né? Hoje, eu estou aprendendo e também estou dividindo com você aqui um código poderoso de mudança de vida. Se eu já entendi que tudo aquilo que eu não tenho é porque eu não sei como conquistar, porque se eu soubesse eu já teria conquistado, e eu entendi que eu estou numa sociedade onde o meu conhecimento é o poder que rompe os grilhões da minha escravidão, consequentemente, eu só preciso aprender a chegar onde eu almejo para que eu possa chegar até lá. E com certeza você conhece ou sabe de alguém que chegou aonde você almeja chegar. Basta copiar, basta entender o que essa pessoa fez e também buscar o conhecimento que ela aprendeu para chegar lá, para que você possa chegar também, né? Para de correr atrás de patrimônio e comece a investir no seu autodesenvolvimento, porque quanto mais conhecimento você tem, mais capacidade de gerar valor você tem, e o patrimônio ele vem como consequência disso. Quando nós vivemos numa sociedade onde as pessoas primeiro querem consumir para depois se tornarem alguma coisa, consequentemente, nós vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas não se transformam em nada. Elas querem ter, mas não são e não têm capacidade de fazer para pagar o preço do resultado. Então, se você não tem, é porque você não sabe como conquistar. Então, aprenda a conquistar para que você também possa ter. O ter, ele é um resultado. Ele todo resultado, ele é uma expressão de um processo percorrido. Paga o preço e percorra o processo, querido, né? Não viva uma vida alienada, né? Questione-se sobre o sentido e o rumo que você tem dado para a sua vida. Para onde você está indo? O que você faz atualmente tem potencial para te levar para onde você sonha, para onde você almeja, para o destino que você sonhou para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para a tua saúde, para o teu dinheiro, para os teus relacionamentos, para a tua espiritualidade, ou seja, para todas as áreas da sua vida, né? Você tem metas claras? Você tem um plano de ação para conquistar essas metas? Inclusive, se você não tem, eu vou fazer algo incrível para você. Eu tenho um curso onde eu gravei que eu ensino as pessoas a traçarem metas atingíveis e criar um plano de ação que ajuda a você percorrer diariamente na direção dessas metas. Ou seja, nós traçamos a meta, criamos um plano de ação com base na sua realidade e nós buscamos o conhecimento que você não tem para te capacitar para chegar onde você almeja chegar. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e se fizer sentido para você, cai para dentro e vamos tocar o terror lá, tá? Vamos seguir. E para a gente fechar, eu quero também falar um pouco sobre contentamento, né? Porque ele diz que piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Piedade
não é para com os outros, é para com você mesmo. Porque você é o maior prejudicado pelos problemas que você causa na sua vida. Você é o maior prejudicado pela dificuldade que você enfrenta. Você é o maior dificuldade pelas adversidades que você paralisa, pelas adversidades que você não supera, pelo conhecimento que você ainda não tem, que impede de você chegar onde você almeja chegar, pela situação que você vive hoje. O maior prejudicado é você. Então tenha piedade primeiro para consigo, para que quando você estiver cheio dela, você transborde na vida dos outros, tá? O próprio devocional de hoje, o pastor Carlito fala aqui o seguinte: contentamento não é referente ao que você tem ou conquistou, mas como nós, ou você, né, se comporta diante do que temos. Vou ler mais uma vez para você. Contentamento não é referente ao que você tem ou conquistou, mas é como nós nos comportamos diante do que temos. Ou seja, não é o que você tem que define quem você é, mas é quem você é que vai definir aquilo que você tem e também o que você terá. Certo? O devocional também vai dizer que não é errado sonhar com coisas melhores para você e para sua família. E aí eu concluo dizendo que errado é viver uma vida sem realizar os desejos, sem tentar, sem produzir, sem realizar um projeto para a tua vida. Tá? Errado é passar por essa vida sem fazer o que tem que ser feito, sem pagar o preço. Não é nada fácil, eu sei, porque eu também já errei, eu continuo errando e eu sei que eu vou errar muitas vezes, mas é possível. E se eu sei que não é fácil, mas é possível, então eu vou me preparar, porque eu quero chegar nos meus objetivos. Tá? Talvez o seu momento não seja um momento confortável. Talvez você esteja passando por um momento desconfortável nas finanças, na saúde, na família, na sua relação com Deus. Tá? Talvez as adversidades estejam sufocando os seus sonhos, porque os problemas que você está enfrentando, você está dando tanto foco para eles que esteja impedindo você enxergar o que tem mais adiante, que é uma vida extraordinária para você e para os seus. Talvez os seus erros do passado que estejam te assombrando hoje no presente e te deixando com medo de dar o próximo passo na direção dos seus sonhos. E o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: entrega para Deus, porque quando a gente entrega os nossos projetos para Deus, tá? Quando a gente confia naquele que nos fortalece, tudo mais Ele nos fará, tudo mais Ele nos fortalecerá. Tá? Não é a definição que os outros fazem de você que diz quem você é, mas sim a definição que Deus já fez de você que tem que determinar quem você é. E você é um filho amado, você é um projeto perfeito que deu certo. É por isso que você e eu somos únicos. Nós temos uma identidade física, uma identidade espiritual única, e as nossas ações elas têm poder tremendo de construir um elo de ligação entre o coração das pessoas e o coração de Deus, através da nossa ligação que nós temos com o Espírito Santo dele aqui na terra. E só cabe a nós agirmos nessa direção. Tá? Deus tem um reino para os que não desistem. Tá? E a sua vitória está chegando. A minha vitória está chegando. A nossa vitória, ela está a um livro de distância entre o momento que nós estamos vivendo hoje e o sonho que nós almejamos construir. Por isso que nós precisamos ter a simplicidade de viver buscando o conhecimento que nós não temos, para que nós possamos conquistar aquilo que nós almejamos. Nós precisamos ter a simplicidade de sentar com as pessoas que nós amamos, sentar com as pessoas que nós desejamos, que nós admiramos, sentar com as pessoas que estão caminhando na mesma direção que a gente. Mas nós também precisamos ter o contentamento de saber que o que nós temos hoje é o que nós precisamos. Mas se nós queremos mais, nós precisamos nos preparar contentemente, de forma feliz, alegre, humana, satisfeita, para que nós possamos ter ainda mais. Não é o que eu sou, não é o que eu tenho que define o que eu sou, mas é o que eu sou que me define aquilo que eu tenho e aquilo que eu terei, certo? Então pensa nisso, tio irmão. Pensa nessa questão que eu te falei, tá? Tudo aquilo que você ainda não tem é porque você não sabe como conquistar. Porque se você soubesse,
você já teria conquistado. E também nessa questão que o contentamento, tá, com piedade é grande fonte de lucro. Tenha piedade primeiramente para consigo mesmo. Entenda a sua verdadeira identidade, entenda a sua verdadeira paternidade, entenda os seus valores, porque quando essa pirâmide, essa tríade tiver bem estabelecida para você, consequentemente, o seu processo de produção ele vai ser numa atmosfera muito mais alta, muito superior, porque quem tem clareza acerca de quem é, não aceita qualquer coisa. Quem sabe seus valores, não aceita qualquer coisa. E quem está intimamente conectado em Deus, também não aceita qualquer coisa. O reino é a nossa meta. E tudo que nós fazemos é para que nós possamos ser ponte de ligação com o reino. Podemos ser elo de ligação entre o coração das pessoas e o coração de Deus. Então, os nossos esforços, os nossos investimentos, a nossa capacidade de produção, ela vai estar focada numa obra específica, porque o resultado dessa obra, ele é o nosso legado, é o nosso galardão no céu, é aquilo que nós almejamos para nós e para os outros, certo? Então, é dessa forma que eu deixo uma reflexão para o nosso dia de hoje. É dessa forma que eu me despeço aqui de vocês. Beleza, turma? Então, que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia produtivo para nós. Um forte abraço, turma. Fui!